Então tá aí, irmãos, boa noite a todos mais uma vez. O irmão Luiz Amalfi já está aqui com a gente e a gente já pode começar, né, com a nossa reunião. Irmãos e irmãs, aí, se tiver alguma pergunta, alguma meditação a respeito de algum trecho da Bíblia, e podemos ficar à vontade aqui agora. Que o Senhor nos ajude em tudo. Boa noite. Boa noite, irmã Rita. Pode fazer alguma pergunta? Pode sim. Pode fazer a pergunta também. Se tiver algum trecho da palavra aí que a gente possa estar meditando também, os irmãos podem estar trazendo. Sempre bem-vindo. Isso sim. Eu é perguntar, se possível, nosso irmão puder responder. É a passagem que tem na Bíblia, eu não sei onde é, mas que diz assim, que a gente, quando a gente é infiel, o Senhor permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Eu queria saber o que é esse negar-se a si mesmo. Eu não consegui entender isso aí, não. Por favor. Eu acho que é 1 Timóteo, não é? 2 Timóteo, Segundo. capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 13. É sempre bom a gente começar da onde como é que é o versículo 8? No 8 está o parágrafo, tá vendo? É muito importante a gente começar no parágrafo, porque muitas vezes o parágrafo é que vai dar o contexto do assunto que a gente está lendo, né? Então, a gente começar, quer ver, nós vamos começar a ler do parágrafo e nós vamos chegar no versículo. Vocês vão ver que é muito mais fácil de entender o porquê que o Senhor falou aquilo. Então, ele fala assim no versículo 8: Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta: se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Né? Então, o que está dizendo isso? Que nós podemos ter
ter reações, não é? E nós podemos, por exemplo, morrermos com ele, sofrermos com ele. Isso são coisas que nós podemos fazer. Mas existem coisas que nós somos. É diferente aquilo que nós somos daquilo que nós fazemos. Muitas vezes, nós podemos fazer coisas porque nós somos, não é? E então, por exemplo, o Senhor, ele é fiel. E ele não tem uma outra reação a não ser tudo aquilo que diz respeito a ser fiel. Não é? Agora, nós podemos ser, né, podemos nos portar de uma maneira infiel para com o Senhor. Mas o Senhor não pode não ser fiel, né? Porque isso é uma coisa intrínseca nele, né? A gente estava conversando numa outra live sobre aquele versículo que fala em Levítico, né? Se não me engano, é Levítico 24, será que é 24 ou é 20? Que fala que o Senhor nos separou para nós sermos. Deixa eu ver aqui, ó. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo e vos separei dos povos para serdes meus. É Levítico 20, versículo 26. Levítico 20, versículo 26. Fala assim: e ser-me-eis, ou melhor, vamos ler desde o 24. Vamos ler desde o 24. E a vós os tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós para possuí-la em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Olha essa frase. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. E depois ele fala, fareis depois diferença entre os animais limpos e imundos, entre as aves imundas e limpas, entre as vossas almas não fareis abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós, para tê-las por imundas. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Interessante que aqui existem duas coisas, né, que o Senhor fala. Uma, que nós somos santos, e outra é que nós devemos ser santos, ou andar como santos. Então, essas são duas santificações que cada cristão, uma ele tem com certeza, e a segunda ele pode também tê-la. A primeira é a santificação posicional. Nós somos santos porque o Senhor nos separou para sermos dele. Essa é a santificação com que todos nós somos santos, né? No finalzinho do versículo 24, eu sou o Senhor vosso Deus que vos separei dos povos. Isso é passado. Então, isso é algo que o Senhor fez e nós, então, somos santos. Agora, porque somos santos,
nós devemos fazer diferença. Né? No começo do versículo 25, fala: fazei, pois, diferença. E em outras versões aqui, abre esse versículo para mim, por favor, Michel. Fazei diferença, né? Tem outras versões que eles falam diferença, 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 diferença. Separação. Fareis separação. Na atualizada fala fareis distinção. Fareis distinção. Eu acho que é a mesma coisa que o Darby fala. Não, Darby fala separação. E farei uma separação entre o animal limpo e imundo. Né? Então, porque nós somos santos, nós devemos fazer diferença fazer distinção, fazer separação entre aquilo que é algo limpo e aquilo que é algo imundo. Né? Nós devemos fazer isso. Então, isso, voltando lá no assunto que a irmã Rita perguntou, né, do Senhor, que ele é santo e ele não pode, olha, se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Não é? Por quê? Porque o Senhor é santo e ele faz diferença. Não é? Nós somos santos, mas muitas vezes nós não fazemos diferença, nós não fazemos distinção, nós não nos separamos. Né? Que a nossa santidade de condição, a nossa santidade condicional. É como que eu ando aqui, qual é a minha condição? Uma coisa é o que eu sou santo, e outra coisa é como eu estou. Né? Eu estou andando como um santo, né? Como nós deveríamos andar. Então, isso é muito importante, né? O que eu sou e como eu estou. Então, se formos infiéis, isso é uma questão de estado, né? Eu sou santo, mas eu posso ser infiel. E se eu for infiel, o Senhor permanece fiel, ele não pode negar-se a si mesmo, né? Então, ele falou que todo aquele que crê nele é salvo. Todo aquele que crê nele, quando o Senhor vier, ele vai levar para si. Então, mesmo que eu seja infiel na minha profissão, o Senhor não pode negar-se a si mesmo. Ele permanece fiel. Ele vai levar todo aquele que pertence a ele, né? Então, isso é muito importante, né? Nós distinguirmos, né? Fazermos diferença daquilo que é conveniente e daquilo que não é conveniente para um cristão. Não sei se ajuda o que eu falei, Rita, para entender. Irmão Luiz, boa noite. Aproveitando a passagem, o irmão poderia comentar um pouco sobre esse termo de negação aí no verso 12? Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Vou ver como é que o Darby fala aqui.
Ele fala a mesma coisa. Se nós negarmos, ele também nos negará. Eu não sei, Michel, se isso daqui fala de uma forma para todos os homens, né? Porque um cristão, ele não nega o Senhor, né? Ele pode ser desobediente ao Senhor, ele pode ser rebelde ao Senhor, né? Mas negar o Senhor, né, eu acho que um crente, um verdadeiro crente, não nega o Senhor. Ele não nega. Quem nega o Senhor, se a gente abrir lá em 2 João, 2 João, versículo. Deixa eu ver aqui qual é o versículo. Versículo 7. Versículo 7. Ele fala assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam. Tira esse que daí. Tira esse que. Os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Deveria ser a forma de se ler esse versículo. Abre o versículo para mim, Michel, por favor. Vamos ver que eu acho que na atualizada fala assim. Olha, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Né? Eu estava ouvindo uma fita do Bill Orr, e ele falou uma coisa muito importante a respeito desse versículo. Ele falou assim: aqui não se trata de confessar um fato, aqui se trata de confessar uma pessoa. Não é? Qual é a diferença? A diferença é que, na forma com que está escrita na versão corrigida, que não confessam que Jesus Cristo veio em carne, eles estão. É confissão de um fato. Confessar que Jesus Cristo veio em carne. Isso é um fato. Então, seria alguém que negasse o fato de que o Senhor Jesus veio em carne. E não é esse o pensamento do versículo. O pensamento do versículo não é negar fato, é negar a pessoa que veio em carne. Entende? Então, é como a atualizada fala. Os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, ou que veio em carne. Ou seja, ele, o Deus triuno, na pessoa do Filho, vindo em carne. Percebe? Então, é a negação da pessoa. E quando fala ali em Timóteo, se negarmos, ele nos negará. Quem nega o Senhor, como eu estava falando, não são os crentes. Mas quem nega o Senhor são esses que é o espírito do anticristo que nega Jesus Cristo vindo em carne. Eu entendo assim esse versículo aqui de se negar, né? Certo, irmão, obrigado. José levantou a mão. Nunes Filho.
Irmão, aproveitando a pergunta da irmã, pergunto também: negar a Deus seria ato de apostasia? E para aquele que o faz, é grave? E não crermos em Jesus é ato de negar a salvação? Ouvi uma vez que a prática da apostasia é menos pior do que não crer em Deus. Se ambos acreditam que há perda da salvação. Qual a diferença entre os dois, se a prática dos dois serão mortas? Apostasia é negar a fé cristã. Isso que é apostasia, né? Apostasia é alguém que... Isso se aplica muito aos hebreus, né? Que eles haviam crucificado o Senhor e depois eles haviam sido convencidos do cristianismo. Eles ouviram dizer, participaram e estiveram juntos, né? Em Hebreus fala, né? Hebreus 6. Só que depois fala assim no 4, porque é impossível os que já uma vez foram iluminados, não que eles fossem luz, né? Eles foram iluminados, ou seja, haviam aqueles que eram luz e eles andaram junto desses que eram luz, os verdadeiros crentes, né? Então eles foram iluminados por esses verdadeiros crentes. Provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, ou seja, eles viram os milagres, né, que o Espírito Santo operava por intermédio dos crentes, provaram a boa palavra de Deus, ouviram, né, a palavra de Deus, as virtudes do século futuro e recaíram. Recaíram aonde? Judaísmo. Eles saíram do judaísmo, vieram ao cristianismo e num determinado momento eles falaram, não é isso, vou voltar para onde eu vim. E eles então recaíram, né? Eles não serão renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem a vitupério. Ué, como assim crucificar de novo o Filho de Deus? Por quê? Porque eles, quando estavam lá no judaísmo, eles haviam clamado, crucifica-o, crucifica-o. Não queremos que este reine sobre nós, né? Temos César, César é o nosso rei. Caia sobre nós e os nossos filhos o sangue desse homem, né? E aí o que aconteceu? Por os milagres, né, os sinais que se seguiram àqueles que creram lá no Pentecostes, eles começaram a participar desse grupo cristão e depois eles falaram, não, quer saber? Não é isso. Vou voltar para aonde eu vim. Então isso é apostasia. E para a apostasia não há arrependimento, né? O Senhor não opera arrependimento no apóstata. Então, ele está condenado, né? Conforme fala em Romanos, né? Romanos 2, acho que versículo 4, Michel, por favor, fala que é a misericórdia, é a benignidade de Deus que nos leva ao arrependimento. Versículo 3. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade,
ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Né? Então, para que um dia, irmãos, nós pudéssemos ter arrependido, Deus precisou operar em nós. Foi a benignidade de Deus que nos levou ao arrependimento. Né? Então, se uma pessoa, conforme a gente leu lá em Hebreus 6, eles não serão renovados para arrependimento, então eles não vão crer. Aquele que realmente é um apóstata. A questão é que apenas Deus sabe quem é apóstata e quem não é. Então, isso não cabe a nós dizer o que é, né? Porque muitas vezes nós olhamos a aparência da pessoa, aquilo que ele faz ou deixa de fazer, nós dizemos, esse é ou esse não é. Irmãos, só o Senhor sabe aqueles que são seus. Né? Então, a nossa parte é nos apartar de tudo aquilo que não convém um cristão fazer, falar, andar, enfim. Né? Mas não podemos dizer de ninguém que a pessoa é um apóstata ou que é um incrédulo, é um descrente ou é um crente. Né? Só o Senhor tem o livro da vida. Né? Ei, som. Tá me ouvindo agora? Deixa eu ver aqui o irmão Alexandre Pedreira. Boa noite, irmãos. Alguém está me escutando? Ouvindo bem. Agora, sim. Boa noite, irmão Luiz Amalfi. Agora eu gostaria de pegar um gancho aí da pergunta do irmão José Newton e depois fazer a minha pergunta, pode ser? Foi que o irmão ele explicou aí, né, brevemente a questão da apostasia e citou os judeus, né, que negou a Cristo no dia que Pôncio Pilatos expôs Cristo, né? Então eles gritaram crucifica, crucifica. Então eles foram participantes, né? Depois foram iluminados pelos cristãos, recaíram. Esses, o irmão Luiz Amalfi disse que esses não tem como mais ser, né, reconciliado, né? Eles apostataram. Aí a pergunta é, nem quando o Senhor voltar, arrebatar a igreja que for pregado o evangelho do reino para Israel e para aqueles que não escutaram o evangelho, né? Esses daí, lá os judeus, nem nessa época vão ser reconciliados. Essa é a primeira pergunta. Pegando o gancho da pergunta de José Newton. Porque os irmãos explicam, né, que depois do arrebatamento se levantará as testemunhas que voltará a ser pregado o evangelho do reino e que Israel se converterá ao Senhor Jesus e entrará no milênio. Esses apóstolos nem nessa época se converterão novamente. Vamos abrir lá o Alexandre em 2 Tessalonicenses, capítulo, eu acho que é 2. 2, né? Capítulo 2,
versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Isso é Paulo falando, né? Então, o mistério da injustiça já operava na época que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E quando ele for tirado, né? E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse é o anticristo, né, que vai se levantar na metade da última semana de Daniel. A esse cuja vinda é segundo a eficácia, o poder de Satanás com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para, olha aqui essa palavra, o Alexandre, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Quando o evangelho da graça estava sendo pregado para eles, eles não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Onde é que está? Para salvar. E por isso Deus enviará a operação do erro para criar mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Então, o que acontece? Aquele, Alexandre, que ouviu o evangelho da graça, entendeu o que significa o evangelho da graça e falou: eu não quero. Ele então rejeitou o evangelho. Não há salvação para quem rejeita o evangelho. Então, o que vai acontecer com esse? Não só os judeus, mas os judeus, os gentios, todos eles que nessa época em que nós estamos, que eles rejeitaram o evangelho da graça, entenderam e rejeitaram, Deus enviará a operação do erro a eles, para que creiam a mentira. Entende? Então, eles não vão ser salvos. Quem será salvo? Quem não ouviu o evangelho da graça. O evangelho da graça pode ouvir o evangelho do reino, que será pregado depois que a igreja for levada e depois também que Israel for reestabelecido na terra deles, né? Então, não haverá salvação para aquele que rejeitou, que entendeu, por isso que eu falei, que entendeu e rejeitou o evangelho. Né? Porque muitas vezes, vamos dizer que a gente tenha dado uma pessoa, a única coisa que ele teve contato com o evangelho, vamos dizer, na sua vida, foi por meio de um folhetinho que alguém deu o folhetinho para ele, ele pegou, leu e falou assim: mas o que é isso daqui? E aí a pessoa fala: isso daí fala de Cristo, fala do evangelho, da salvação. Ah, não quero, joga fora. Nem entendeu o que significa o evangelho, né? Agora, aquele que entende que o Senhor veio para morrer pelo pecador, e ele sabe que ele é pecador, e mesmo assim ele rejeita
aí não há salvação para ele. Ele está rejeitando o único remédio que existe para ele, né? Que é crer no Senhor Jesus como Salvador. Então ele vai crer na mentira. Quando o anticristo estiver nesse mundo, ele vai segui-lo. E vai para o mesmo lugar que o anticristo será lançado quando da vinda ou da aparição do Senhor no final da tribulação. Ok, meu irmão, entendido. Agora, a minha pergunta não é uma pergunta, necessariamente uma pergunta, é um esclarecimento entre duas passagens, né? Está nos evangelhos, eu peguei o evangelho de Mateus aqui, uma passagem está em Mateus 3:13, que fala do batismo do nosso Senhor Jesus por João Batista, e a outra está em Mateus 11, né? Mateus 11, que fala sobre João Batista enviar discípulos, né, para saber se Jesus era o que havia de vir. Aí eu queria saber, né, se tinha alguma mensagem por trás disso, porque em Mateus 3:13, nós entendemos aqui pela passagem que João Batista sabe que é Jesus, né? E ele batiza Jesus, né? Ele se nega até batizar Jesus, ele sabe que é o Jesus, o Filho de Deus. E na passagem de Mateus 11, ele manda discípulos perguntar se era o que havia de vir, né? Eu queria saber se ele queria uma testificação do que Jesus estava fazendo, né? Dos milagres, das maravilhas, ou se tinha uma outra mensagem que talvez eu ainda não enxerguei, uma outra mensagem por trás relacionado essas duas passagens. Só um esclarecimento do irmão. Quer ver? Vamos abrir, Michel, por favor, em Lucas 24, versículo talvez 15, 16, por aí. Talvez 14, acho que começa o 13, né, que começa o assunto. Eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Então, eles estavam em Jerusalém, esses 2, e eles estavam saindo de Jerusalém, andando essa distância de 60 estádios, até uma aldeia que se chamava Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? O Senhor pergunta para eles, né? E respondendo cujo nome era Cleofas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E o Senhor pergunta a eles então, né, quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi profeta, varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Olha que essa passagem agora, Alexandre, olha que importante. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Não é? Então,
O que esses discípulos pensavam a respeito do Senhor? Eles pensavam a respeito do Senhor que era esse o que remisse Israel de toda a opressão que eles estavam na mão dos romanos, de tudo aquilo que havia sido prometido no Antigo Testamento. Israel estava numa condição completamente diferente e eles achavam que esse seria aquele que iria libertar o Israel. Então, aquilo que aquilo que João Batista pergunta, né, respondendo a sua pergunta, então, Alexandre, lá em Mateus 11, o que é? Quando João Batista é preso, né, acho que no capítulo 11, Michel, quando o Senhor é preso, João preso não, perdão. Quando João Batista é preso, ele, no versículo 2, fala assim, João, ouvindo no cárcere, João estava preso, falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos para perguntar para o Senhor, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outros? Por quê? Porque João pensava a mesma coisa que aqueles 2 discípulos que estavam indo para Emaús pensavam. Ou seja, ele é aquele que vai remir Israel. É aquele que vai libertar Israel. E eu estou aqui preso, ele vai me libertar. E o que estava acontecendo? O Senhor não libertou João Batista. E isso para ele também não entendeu. Por isso que João vai e pergunta, manda discípulos, né, dele para perguntar para o Senhor, Senhor, és tu ou esperamos outro? E olha que interessante a resposta que o Senhor falou para João. E Jesus, no versículo 4, respondendo, disse-lhe, ide, discípulos de João, volta lá para João, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Ou seja, era ele que era para vir ou não? Com certeza era ele que era para vir. Só que o problema era que João não estava entendendo um outro versículo que nós vamos ver lá depois em 1 Pedro. E o Senhor manda, então, uma repreensão, vamos dizer assim, né, para João. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Por quê? Porque João estava falando, mas gente, o Cristo não vem dessa forma. Ele vem em poder. Não é? E é o que o judeu está esperando até hoje, né? O Senhor vir em poder. Ele vem em poder, mas antes de ele vir em poder, ele veio em humilhação. Isso a gente vê lá, Michel, por favor, 1 João, João não, 1 Pedro 1, eu acho que é versículo 10, se eu não me engano. O versículo 8 fala assim do Senhor, né? O finalzinho fala de Jesus Cristo, o final do 7. Jesus Cristo, o qual amais, o qual não o havendo visto, amais, o qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Então o profeta, olha que interessante que vai falar agora no versículo 11, que vai explicar aquela situação
dos discípulos de Emaús e de João Batista também, aos quais profetas, né, foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciados por eles, que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho para as coisas os anjos bem desejam atentar. Então, veja no versículo 11, indagando o tempo ou ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava nele indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Que havia de seguir os sofrimentos. Por isso que fala de que se lhes havia de seguir, né? Lhes o quê? Os sofrimentos. Então, quando eles viram o Messias, ou eles esperavam o Messias, vindo em glória. Eles não esperavam o Messias que antes da sua vinda em glória, ele viria para sofrer. Então foi isso que João Batista não entendeu, foi isso que os discípulos que depois de Emaús também não entenderam. E eles foram entender isso, na verdade, depois, quando o Espírito Santo o Senhor foi glorificado, e aí o Espírito Santo foi enviado, e então eles entenderam a respeito, né, dos sofrimentos que anteriormente haviam de vir a Cristo e a glória que iria seguir esses sofrimentos dele. Então foi isso, essa é a razão pela qual, né, João Batista, por assim dizer, ele falou, tem alguma coisa errada. Será que é ele mesmo? Não é? Então por quê? Porque ele estava esperando Cristo em glória. E o Senhor veio em humilhação. Ok, meu irmão, obrigado. Só complementando, irmão, posso? Sim. Então, podemos assim pensar que até João, ou os israelitas, os judeus, não entenderam, né, o que os profetas menores vinham profetizando sobre Jesus, porque a gente vê nos profetas menores que eles profetizavam que Jesus vinha, né, o Messias, mas que ia sofrer, né, que ia ser cortado e tudo, para depois vir em glória, né? Podemos pensar assim desse jeito, que eles não entenderam essa parte de que ele viria para ser humilhado, para levar sobre ele os pecados, os nossos pecados, ser crucificado e tudo. Podemos pensar dessa forma. Nem ele, André, e nem... perdão, André não, Alexandre. Nem ele e nem os apóstolos entendiam o Senhor. É muito interessante. Tem uma passagem em Lucas... ver se eu acho aqui. Lucas 18. Acho que o Michel já deixou até aberto aqui. Não. É Lucas 18, Michel. Versículo 31, por favor.
Ô, irmão Luiz, os créditos estão com Dal, hein? Ele que está mexendo hoje. Ah, quem Oi, é Luiz. Dal? Você falar de novo, Luiz. Está aqui em Lucas já. Paulo, sim. Então, obrigado. Desculpa, Michel. Obrigado, Dal. O É uma salário hoje é de Dal. É 18:31. Olha que interessante esse versículo, Alexandre e irmãos também. O Senhor Jesus, né? E tomando consigo os 12, disse-lhes, a declaração que o Senhor faz: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Porque há de ser entregue às gentes, né, os gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Alexandre, eu vou perguntar para você. Você entendeu o que eu li agora? Mais ou menos, entendi. Mais ou menos deu para entender. O que ia acontecer com o Senhor, né? Ele ia ser entregue, ele ia ser escarnecido, injuriado, cuspido, açoitado, seria morto e ao terceiro dia ressuscitaria. Dá para entender o que aconteceria com ele, né? Olha que interessante o versículo 34. E eles, os discípulos, nada disso entendiam. E esta palavra lhes parecia encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Por quê? Porque eles estavam esperando o reino em glória. Eles não estavam esperando o Messias açoitado, morto, injuriado, cuspido, escarnecido. O que é isso? Não, não é esse o Messias que nós estamos esperando. Nós estamos esperando o Messias em glória. Tanto assim que os João e... Como é que é? Dois discípulos, né, os filhos de Boanerges, João e Tiago, né? André e João. Eles estavam discutindo, a mãe deles foi pedir para o Senhor para que eles pudessem sentar no reino dele, né, quando o Senhor viesse no seu reino, sentar um à direita e um à sua esquerda. Por quê? Porque eles estavam querendo o reino em glória. Eles não estavam aguardando o Messias que vinha como o Cordeiro de Deus para ser aquele que ia tomar o pecado sobre todos, né? Ia levar o pecado daqueles que criam nele. Então você percebe que nem os discípulos entendiam, na verdade, né? Só que depois, quando veio o Espírito Santo, ou seja, Deus então capacitou aos discípulos a entenderem o que estava escrito, eles entenderam plenamente, assim como nós entendemos, né? Então é muito importante, uma outra coisa também é que nós entendemos a palavra de Deus única e exclusivamente por causa de que o Espírito Santo habita no crente, habita em nós. Porque se não fosse o Espírito Santo, irmãos, nós não íamos entender a palavra de Deus. Nós íamos ler um monte de palavras, mas elas não teriam a conexão que nós espiritualmente discernimos a palavra de Deus. Então, essa capacidade não vem de nós. Essa capacidade é algo que Deus dá a todo aquele que crê no Senhor Jesus. Amém, meu irmão. Graças a Deus, entendido. Graças ao Senhor. Deixa eu ver, tá saindo agora, né? As irmãs aqui estão querendo saber aqui, Luiz, se um novo nascimento ele vier primeiro do que a fé, por assim dizer,
Porque quando eu nasci de novo, eu não criei logo no Senhor Jesus. Ou os dois vêm juntos? O novo nascimento sempre vem antes. Sempre vem antes. Pode ser um segundo antes. Pode ser 50 anos antes. Mas ele sempre vem antes. Então, o novo nascimento é um ato soberano de Deus, dando vida para uma alma para que ela possa ver e entrar no reino de Deus, né? Se a gente abrir lá em João 3, da hoje é você que está você que está pilotando aí a Bíblia, né? João 3 deve ser um 8, 9 mais ou menos. Ah, 5. João 3, 5. Aliás, é 3:3, eu acho, é um a menos. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. No versículo 5, o Senhor fala assim: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Não pode ver e não pode entrar. Então, o novo nascimento é um ato soberano de Deus dando vida para um morto. Todo aquele que não tem vida divina, ele está morto para Deus, embora esteja andando, vivendo, respirando, falando, enfim, né? Para Deus está morto. Então, e no morto, não adianta você dar fé para o morto, você fazer qualquer coisa com ele, por quê? Porque ele está morto. Os irmãos sempre usam o exemplo, né, de você, se tem um morto na sua sala, e se você puser um peso de 3 sacos de cimento, 150 quilos no peito do morto, o que o morto vai sentir? Não vai sentir coisa alguma. Então, o morto não sente o peso do pecado na sua vida. Ele está andando ali como se nada tivesse acontecido. Está vivo, mas na verdade está morto. E no momento que Deus dá vida para esse morto, a primeira coisa que ele percebe é: eu sou pecador. Como é que eu vou sair disso? Deus, ele vai me julgar. Como que eu me livro disso? E aí ele começa a procurar. Eu vou nessa religião, eu vou naquele lugar, eu vou nisso aqui, vou fazer isso, não vou fazer aquilo, vou parar de fazer isso, vou começar a fazer aquilo. Ele está se mexendo. Não é? Por quê? Porque agora ele tem consciência do pecado, ele sabe que ele quer fazer o bem, ele não consegue fazer o bem. É o homem de Romanos 7. O homem de Romanos 7 é um homem que tem vida, mas ele ainda não é salvo. Ele está naquela luta, naquela briga, e agora o que eu faço? Eu quero fazer o bem, não consigo. O mal que eu não quero fazer, eu faço. É esse homem aí que está brigando. O que ele tem? Novo nascimento, mas não tem fé na pessoa do Senhor Jesus. E fé é um dom de Deus, não é das obras, mas é um dom de Deus. A salvação vem pela fé. Fala em Efésios 2:10, né? Então, nós recebemos novo nascimento, nós recebemos a fé, e Deus, então, nos mostra Cristo para que a gente possa crer nele. Acho que é o versículo 8, se eu não me engano, Dal, fala assim: porque pela graça sois salvos. Nossa salvação é por graça. E como que isso acontece? Por meio da fé. E isso, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus dá a vida,
Deus dá a fé e Deus deu o Filho. Então, Deus deu tudo para que fôssemos salvos. Então, quando eu, por meio do novo nascimento e pela fé que Deus me deu, creio no Filho que Ele deu, eu sou salvo. Entende? Então, Deus deu tudo e o homem, ele é responsável para se salvar, por se salvar. Agora, som. O microfone aqui está falhando de vez em quando. As irmãs aqui estão querendo saber aqui a aplicação de um versículo de 3, né? Vai 4, peraí. Aqui, Zacarias, né? Capítulo 3, versículo de 1 a 4. Tem a ver com o que você está falando aí, com esse novo nascimento? Tem alguma aplicação aí? Não, isso aí não tem, não é essa. Tem um versículo em Ezequiel, será que é 17? Deixa eu ver aqui. Ezequiel 36. Trinta e seis, né? E saberão todas as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor... Não, perdão, 26. Ezequiel 36, 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Então, isso é novo nascimento. E porei dentro de vós o meu espírito. Isso é depois... aqui, logicamente, que eles não conheciam a habitação do Espírito Santo, né? O Santo do Velho Testamento não era habitado pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo vinha sobre ele. A habitação do Espírito Santo é algo que só acontece depois da obra consumada do Senhor Jesus na cruz, ele ter sido ressuscitado, ter sido elevado, ter sido glorificado. Ele recebe, então, o Espírito Santo e envia aqueles que creem nele, onde então é formada a igreja. E agora, todo aquele que crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo passa a habitar nessa pessoa. Então, o novo nascimento tem a ver com isso, e outro versículo também é Ezequiel 11, 19. Que também fala a mesma coisa que o Michel falou aqui. 11, 19. E lhe darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então, isso é também o que o Senhor vai fazer durante a tribulação,
daqueles que realmente forem do Senhor, né? Aqueles que seguirem o Senhor, aqueles que vão receber o evangelho do reino, vão se arrepender e vão sofrer muito, né? Com certeza, nesses 7 anos, né? Aqueles que morrerem por causa do seu testemunho, muitos serão martirizados. Esses terão uma porção melhor. Por quê? Porque eles farão parte do povo celestial do Senhor. Então, um pouco antes, né, do Senhor vir, eles serão levados para o céu e depois eles vêm juntamente, né, com o Senhor, a igreja e todos os seus santos do Velho Testamento e os santos também que foram martirizados no período da tribulação e grande tribulação. Então, essa passagem aqui está se referindo a esse povo, né? Mas é também o novo nascimento. Todo o homem que tem relação com Deus, ele tem novo nascimento. Então, se você pegar, por exemplo, Abel, por que Abel fez o que fez? Por causa da fé. E ele tinha nova vida. Deus tinha dado para ele nova vida e ele então pôde fazer o que ele fez, né? Então, tudo que a gente faz, né? Se nós fazemos algo para o Senhor, irmãos, nada vem de nós. Tudo vem dele. Ele nos capacitou, né? Ele nos elegeu, nos escolheu, né? Nos capacitou, nos deu vida, capacitou, abriu nossos olhos, né? Nos deu todas as coisas, né? Então, por isso que fala, né? Que aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, naquilo que Ele fez em mim, né? Não naquilo que eu eventualmente pudesse fazer por Ele ou por algum irmão, né? Mas principalmente aquilo que Ele fez em cada um de nós. É por isso também que o Senhor lhe repreende, ele dá uma atenção ao mestre Nicodemos, porque Nicodemos perguntou, ficou em dúvida sobre essa questão do novo nascimento e o Senhor disse: És mestre e não sabe esse assunto? Porque isso já estava revelado no Antigo Testamento, né? E por Nicodemos ser mestre, o Senhor tinha cobrado essa responsabilidade dele de ter uma base sobre esse assunto, porque não era algo que o Senhor estava revelando do zero no Novo Testamento. Exatamente, Michel. Muito bem observado. Isso é algo que sempre existiu, né? Sempre existiu. E ele, como mestre, ele deveria saber para ele e ele deveria ensinar as pessoas isso, né? Porque o mestre é aquele que ensina, né? Então ele não estava fazendo nenhuma coisa nem outra, né? Com certeza. Luiz, a questão do reinado no milênio, que o Senhor vem com a igreja e com todos os santos, né? Esse reinado vai ser feito somente pela igreja, uma pergunta também, ou todos os outros santos vão participar desse mesmo reinado junto com a igreja? Poderia falar um pouquinho sobre isso? A igreja, é interessante que durante o período do milênio, né, dos 1000 anos, a igreja ela é considerada como uma esposa. Lembra que fala, ela já está ataviada como uma esposa, né? Fala em Apocalipse, né? Eu acho que quer ver? Acho que é 19. Se não me engano, é 19.
21, 9. Fala assim, no finalzinho, né? Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Né? E quer ver, abre esse versículo, o Dal, por favor, para ver. Eu acho que está como mulher também no Darby. Vamos ver o que ele fala. Esposa, um pouquinho mais para baixo. Um pouquinho mais. Ele fala, te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Né? Por quê? Porque no milênio, a igreja ela é vista como esposa, no sentido de que a esposa é a ajudadora do homem na administração das coisas. Né? Deus havia dado para Adão toda a criação. E Eva, ela era a ajudadora de Adão na administração de tudo aquilo que Deus havia colocado sobre a mão de Adão, né? Então, ela era essa ajudadora. Então, eles iam, por assim, dominar a terra juntamente. E assim como Cristo e a igreja vão dominar ou reinar na terra juntamente. Então, o Senhor, logicamente, tem a sua atividade no reino, e a esposa, a noiva, a igreja, a esposa, a igreja, vai ter uma atividade. Qual atividade é? Não sei. Mas vai ter uma atividade. Os apóstolos, eles têm uma atividade especial também, porque eles hão de julgar as 12 tribos de Israel. Então, eles, como apóstolos, eles terão uma parte especial de que nós, não apóstolos, não vamos ter na administração do reino. E os santos do Velho Testamento também devem ter uma parte na administração do reino. Né? Agora, que parte cada um tem, não sabemos, com certeza a palavra de Deus não fala. Né? E eu falo que a noiva, então, é a esposa, porque depois que acaba o milênio e o Senhor entrega para Deus toda a administração em perfeita ordem, então ele coloca diante do Pai, né, fala lá em 1 Coríntios 15, e para que Deus seja tudo em todos, né? E o Senhor, então, por assim dizer, ele não tem mais o reino para se, vamos chamar, preocupar, ou para reinar o reino, né? Então, ele vai se devotar à sua esposa, que agora ela perde o caráter de esposa e ela volta a ter o caráter de noiva, porque é aquele frescor, vamos dizer assim, né, do relacionamento, né, de um homem e uma mulher, enquanto eles estão nesse período, né, de noivado, né, enfim, nesse período que não existe mais responsabilidade do casamento, porque o casamento é uma responsabilidade, né? Então tem que tomar cuidado, tem que tomar conta da casa, cuidar da comida, cuidar da roupa, cuidar do emprego, do dinheiro para casa, das crianças depois, educação e, enfim, tudo isso é um trabalho, né? O casamento é muito bom, mas há muito trabalho, há muita responsabilidade diversas, né? Que devem ser atendidas cada uma, né? Então, depois que essas responsabilidades acabam, né? Logicamente que para um casal
humano, vamos dizer assim, nunca acaba certas responsabilidades, né? Mas outras responsabilidades, elas acabam, né? Por exemplo, criação de filhos, os filhos já estão grandes, saíram de casa, enfim, né? Então o casal volta a ser um casal novamente, né? Como, por exemplo, eu e a Vika, né? Nós tivemos as crianças, nós fomos uma família e agora nós voltamos a ser um casal novamente, né? Desde que as crianças não estão mais com a gente, né? Então, é mais ou menos isso que vai acontecer com Cristo e a igreja, né? Na eternidade, né? Quer dizer, o irmão até está perguntando aqui sobre essa atividade da igreja, né, que o irmão falou. Se lá em Apocalipse 20, versículo 4, seria uma coisa, assim, a respeito da igreja, né? E completando aí, falando aí como o irmão tá dizendo sobre a eternidade, que a igreja é a noiva, né? É a noiva de Cristo. É muito interessante, né? Porque a gente sempre tinha em mente que para a eternidade seria a esposa. Mas, na verdade, é a noiva, né? Que vai ficar como noiva, porque é onde o Senhor desfrutará, né, das afeições dele, né? É algo assim. E isso é muito interessante, né, a gente saber disso. Porque todos nós pensamos que é a esposa e pronto. É o que é o normal, né? Vamos dizer assim, na vida de um homem aqui, uma mulher. Primeiro é o noivado, depois o casamento e para aí. Até o fim, né? Só que com o Senhor Jesus não é assim, né, irmão? Muito interessante isso aí. E os irmãos estão perguntando aqui sobre essa atividade, se tem a ver também com a igreja nesse reinado. É Apocalipse 20, versículo 4. O julgamento. Antes desse versículo, Dal, abre lá em Apocalipse 22, 17. Fala assim: o Espírito e a esposa. Não é esposa, é noiva. Abre lá, abre o versículo para mim, por favor. Esposa, 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 noiva. Aqui está certo. Na IBB está certo. O Espírito e a noiva. Na TB, tradução brasileira, também está certo. O Espírito e a noiva. Na atualizada, também está certo. O Espírito e a noiva. Tá? Esposa, no livro de Jerusalém, na outra está errado. E o Darby e a King James falam também bride, que é esposa, noiva. Tá? Então, o Espírito e a noiva dizem, vem. Então, esse espírito, né, sabe aquela coisa? O que era para ser feito, foi feito. A administração do reino foi perfeita, ao contrário de Adão, né, que Adão pegou um mundo perfeito e ele destruiu o mundo. O Senhor vai pegar um mundo destruído e vai torná-lo perfeito. Né? Então, assim vai ser. E quando ele tornar perfeito, então, esse reino, né, ele entrega para o Pai e devota-se, então, como eu falei, né, para a sua noiva. E agora a noiva também se devota 100% para Cristo. Né? Tem esses dois lados, né, vamos dizer, desse relacionamento do qual, né, o casamento é uma figura, né? Com certeza. Mas, eu acabei falando isso aqui, eu não
Não me lembro do que você perguntou lá do versículo, capítulo 21, né? É o 20, versículo 4. Mas é bom você falar isso aí, irmão, porque a gente não tem esse conhecimento desse grande final aí, né? Vamos dizer assim, para a eternidade, que é Cristo e a noiva. Não Cristo é é a noiva. caráter tipo de esposa, não, né? Mas sim um relacionamento, como o irmão falou aí, bem. Acaba os trabalhos, acaba tudo, é um para o outro, né? É um para o outro, sem problemas, mas problemas eu digo assim, sem outras preocupações, né? Sem Amém. outras preocupações, com certeza. Imagina o Senhor, inclusive, quando ele vem quando ele vem com a igreja e os santos, eu não sei como vai ser, aonde a igreja vai ficar nisso, vamos dizer assim, né? Mas provavelmente a igreja não, eu creio, né? Isso estou achando, né? Deixar isso bem claro. Mas eu creio que a igreja não vai com o Senhor batalhar as batalhas que ele batalhará naquele período de 75 dias, que é chamada a indignação. Quando o Senhor vai lá, destrói o anticristo, destrói a besta, destrói o rei do norte, destrói Armagedon, né? Então, aquela matança, assim, vamos dizer, extrema, né? Que vai haver. Eu não sei se a igreja vai estar com o Senhor ali, né? As suas vestes salpicadas de sangue, né? Eu creio que ela vai ser preservada em algum lugar, enquanto ele, né? Como o rei dos reis, né? O senhor dos senhores, ele vai, então, esse período, lutar, né? As lutas, né? As suas, como fala, os seus juízos marciais, né? Seus juízos de guerra, né? Os irmãos perguntando se seria uma das atividades, vamos dizer assim, da igreja, isso aí, julgar. Qual atividade? Esse aqui do Apocalipse 20, versículo 4. Na verdade, assim, todo o julgamento será feito pelo Senhor. Não é? Todo o julgamento será feito pelo Senhor, inclusive o julgamento dos anjos. Lembra que fala lá em 1 Coríntios, capítulo 6? Não sabeis vós que os santos hão de julgar os anjos, né? É 6, 2. Não, não é o 3 mesmo, dá, obrigado. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? É. Eu entendo essa passagem assim. O Senhor, a igreja, e o Senhor julgando os anjos. É. Então, nós julgamos os anjos. Quem? O Senhor e nós. Mas a palavra sai da boca dele. Por quê? Porque a ele, ao Filho do Homem, foi dado todo o juízo. Então, todo o julgamento de Deus será executado na pessoa do Filho. O Senhor é quem vai julgar tudo aquilo que diz respeito ao julgamento divino. Então, quem vai estar no tribunal de Cristo julgando os santos arrebatados? O Senhor. Quando houver estabelecido aqui esses 75 dias, que é o período da indignação, quem é que vai executar esses juízos? O Filho do Homem. Quando depois for estabelecido o seu trono aqui na terra, e aí ele separará os bodes das ovelhas, não é? Quem que vai estar presidindo esse tribunal? O Senhor Jesus. Diariamente vai haver julgamento. Quem estará presidindo? O Senhor.
grande trono branco. Quem estará presente, quem estará sentado ali? O Senhor Jesus. Não é? Então, nesse sentido, eu entendo que eu não vou julgar anjos, mas eu vou estar com o Senhor, nesse caso, o meu marido, e ele vai estar julgando. E nós seremos um com ele. Então, nós julgaremos os anjos. Julgaremos os anjos, julgaremos os mortos, os vivos, julgaremos todos, mas não eu. Percebe? Porque eu não tenho inteligência, eu não tenho conhecimento dos anjos que foram criados antes, muito antes de qualquer humano. Aí como é que nós vamos poder julgar os anjos, né? Eu creio que não vai ser assim. Bem observado, irmão, isso aí. Que aparece aí nesse versículo, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, mas tem aquele versículo que diz, ao Senhor foi dado todo o julgamento. Isso aí foi conclusivo mesmo. São 9h45, mas a irmã Célia aqui levantou a mão. Dá tempo para mais uma, irmão? Vamos lá, irmã Célia. Sei lá. Irmão, a paz do Senhor, irmão Luiz, e a todos os irmãos. Boa noite. Irmão, o Senhor vai julgar os anjos, foram os que foram desobedientes a Deus, que desceram junto com, e pecaram junto com o inimigo. O irmão está ouvindo? Eu estou ouvindo sim, Célia. Eu creio que sim. Eu creio que sim. São esses que foram os anjos que caíram, né, da sua posição que Deus havia estabelecido para eles. Certo. Aí vão ser julgados, né, os que desceram, né, da presença do Senhor, os que pecaram junto, né, que são os caídos, né, os anjos caídos chamados. Certo, irmão. Era isso que eu queria saber. Muito obrigado. Entendi. Ok, Luiz. Tudo esclarecido aí, né? Para os irmãos. Bons detalhes hoje também. Maravilha. O senhor é sempre bom, né? Sempre bom conosco. É muito bom a gente ouvir e aprender. Cada dia que se passa, a gente ouve e aprende mais ainda. Graças a Deus. Certeza. Amém. Então, por hoje, a gente fica aqui, né? Se eu permitindo aí, se não vier hoje, para nos levar, permitir que a gente continue aí nas lives, né? Nas reuniões, teremos mais. Mas se viesse era tão bom. Só assim não ia embora logo deste mundo. Cheio de horror. Então vamos lá. Muito bom. Deixa eu só tirar aqui a gravação.